Alô, amigos da fanpage Oficinas de Humanas. Eu sou Everaldo Baro Dias, professor de História e advogado. Trabalho em concurso público e cursinho pré-vestibular há mais de 20 anos. E hoje vamos dar mais uma dica para vocês, discutindo um assunto que é de suma importância, um assunto atual, que é em relação ao chamado Oriente Médio. Vocês sabem que o Iraque, a Síria, muito recentemente, tem vivido um conflito religioso e militar muito grande, a partir e intensificado principalmente do surgimento do Estado Islâmico. Vocês devem lembrar que nesta década surgiram várias rebeliões em países árabes dos povos contra seus respectivos governos. Exemplo disso foi a derrubada do ditador Muammar Gaddafi na Líbia, do ditador Hosni Mubarak no Egito e da guerra civil que toma conta da Síria, que já matou mais de 40 mil pessoas e já provocou milhões de refugiados. Para entender o conflito, vamos observar aqui alguns detalhes. Com o fim da guerra do Iraque, com a retirada das tropas americanas do Iraque, se formou um governo no Iraque, um governo do Malik al-Malik, um governo frágil, iraquiano, que não conseguiu trazer estabilidade ao país. E com a Primavera Árabe, o governo da Síria, Bashar al-Assad, também um governo fraco, debilitado, contestado, que não consegue trazer estabilidade à política ao seu país. Então, hoje, no meio dessa crise política, surgiu o Estado Islâmico, que criou um califado envolvendo territórios do Iraque, que a gente pode ver essa área aqui, escura, corresponde à área que então dominada pelo chamado Califado do Estado Islâmico, que envolve territórios do Iraque, territórios da Síria e se avizinhando da Turquia. Vamos entender um pouco o processo histórico que contribuiu para isso. O Estado Islâmico surgiu em que contexto histórico? Primeiro, o Iraque, que tem uma boa parte do seu território tomado pelo Estado Islâmico, tem o governo de al-Malik, um governo que herdou o Iraque depois da ocupação americana. Um governo que é contestado pela minoria que governava o Iraque, a minoria sunita. Vamos lembrar que Saddam Hussein era um sunita. Governou o Iraque com mãos de ferro, foi derrubado pela intervenção militar internacional. Os xiitas assumiram o poder numa coalizão com muitas facções internas e esse governo de Malik não trouxe estabilidade. Em razão da fraqueza desse governo, o Estado Islâmico foi ocupando espaço, foi ocupando território, foi fazendo alianças tribais e criando força e financiamento internacional. E é bom lembrar que o Iraque tem uma nação minoritária, os curdos, que sofreram com Saddam Hussein e que sofre hoje a punição do Estado Islâmico e que sofre o desprezo, digamos assim, a falta de atenção do próprio governo iraquiano. Então os curdos que prevalecem no norte do Iraque é uma nação que não tem um Estado independente, que vive alijado e que sofre com a ação do Estado Islâmico. Na Síria, o que aconteceu? O presidente Assad, o ditador Assad, é um presidente contestado pela sua população. Um governo fraco que se debilitou. E o que aconteceu? O Estado Islâmico ocupou esse espaço da debilidade do governo sírio e ocupou vastas extensões de terra na Síria. Só que esse conflito não envolve apenas interesse de sírios e de iraquianos. Nós temos, por exemplo, Estados Unidos e Rússia envolvidos nesse conflito. Vamos voltar aqui para a gente ver o mapa. O que acontece? Os Estados Unidos têm defendido que a ONU admita a intervenção militar. Só que a China e a Rússia são contra. E diante do impasse que se colocou, o governo russo recentemente tem feito intervenções militares na Síria para defender o governo de Bashar al-Assad. Enquanto que os Estados Unidos só admitem uma negociação de paz com a renúncia de Bashar al-Assad. Então, Bashar al-Assad, presidente da Síria, é o quê? Um aliado da Rússia. E a Rússia, com suas intervenções militares, tem atacado seus adversários e tem atacado o Estado Islâmico.
A ação da Rússia, na verdade, tem debilitado muito a força islâmica. Qual a dificuldade de chegar a um consenso? É que os membros do Conselho de Segurança não têm uma posição unânime e precisam de unanimidade. E a política dos Estados Unidos exige a renúncia do presidente da Síria, enquanto que a política do governo russo quer manter o presidente sírio no poder, embora ambos defendam em discurso a repressão do Estado Islâmico. Daí a dificuldade de chegar a um consenso. Por quê? Por que é difícil ser um consenso? Porque a crise nessa região envolve interesses geopolíticos dos Estados Unidos e da Rússia, e também é resultado que das facções políticas rivais que existem nessa região. Entendeu, fera? Até a próxima.